Neste vídeo, vamos conhecer a provável aparição de Maria na cidade de Jerusalém, atual capital de Israel moderno. Vale destacar que Jerusalém é um local muito antigo da antiga região palestina. Estudiosos acreditam que ela era a cidade de Salém mencionada no livro do Gênesis. Nas tabuinhas de Tel El Amarna, de cerca de 1400 a.C., chamava-se Uruzalim. Era também chamada Jebus, provavelmente por causa do nome de seus habitantes primitivos. Em 1048 a.C., Davi conquistou a fortaleza de Sião, que pertencia aos Jebuseus, fez dela sua capital e levou a Arca da Aliança para lá. No glorioso período de Salomão, o templo no monte foi reconstruído e a cidade cercada com uma imensa muralha. Depois desses fatos, uma sucessão de invasões pelos egípcios, os árabes e os babilônios, todos saquearam a cidade e levaram os habitantes para o cativeiro e a escravidão. A cidade ficou deserta até que, sob Ciro, os judeus tiveram permissão para voltar e reconstruí-la. Em 168 a.C., Antíoco Epífanes arrasou-a novamente e o povo foi massacrado. Então os asmoneus se revoltaram, subiram ao poder e estabeleceram a dinastia Asmoneia, que permaneceu no poder até o reinado de Herodes. No reinado de Herodes, presenciamos, através das Sagradas Escrituras, principalmente, os acontecimentos da vida de Jesus, que fariam de Jerusalém a cidade santa do mundo cristão. Herodes transformou Jerusalém em cidade romana, embelezando-a com novos edifícios. Inclusive, o templo foi reconstruído. A cidade foi completamente destruída depois de ser tomada por Tito em 70 depois de Cristo. O imperador Adriano construiu uma nova cidade em 130 depois de Cristo, da qual os judeus foram banidos. Na época do imperador romano Constantino, a cidade se tornou um santuário cristão sob seu antigo nome, Jerusalém. A mãe de Constantino, Helena, conhecida por nós como Santa Helena, mandou construir igrejas nos lugares sagrados tradicionais, inclusive a Igreja do Santo Sepulcro, na área do templo, em que se acreditava estar o túmulo de Jesus. Em 615, os persas sitiaram e saquearam a cidade, e em 637 ela passou para Omar, que construiu na mesma área do templo a bela mesquita muçulmana chamada Mesquita de Omar, bem perto do Santo Sepulcro. No ano de 1099, após terríveis carnificinas, os cruzados derrotaram os muçulmanos e fizeram de Jerusalém a capital do Reino Latino. Entretanto, a cidade foi retomada por Saladino em 1187 e permaneceu em mãos muçulmanas até os britânicos assumirem o controle ativo da Palestina em 1927. Nessa época, os principais problemas eram as relações entre os árabes e os imigrantes judeus, apoiados por amplo capital estrangeiro. Por causa desse conflito, os britânicos endureceram seu governo. Esta situação deplorável
foi até novembro de 1947, quando a ONU recomendou um plano que transformaria a Palestina em um Estado judeu e em um Estado árabe, com uma pequena zona de administração internacional que incluía Jerusalém. O plano foi aceito pelos israelenses e pela maior parte do resto do mundo, mas não pelos árabes. Apesar deste impasse, o alto comissário britânico logo partiu e o Estado de Israel foi proclamado em Tel Aviv em maio de 1948. Guerras e atrocidades aconteceram e rapidamente todo o Oriente Médio estava envolvido. Apesar de algumas interrupções ao longo da história, esse conturbado processo de paz continua até hoje. Jerusalém é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. O centro da veneração cristã é o Santo Sepulcro, com o nome oficial de Igreja da Ressurreição. Situa-se, segundo a tradição, no local do túmulo de Jesus e se interliga às capelas de Santa Helena e das Invenções da Cruz, onde se diz que foi encontrada a cruz verdadeira. A igreja em si foi restaurada pelos cruzados e em 1810 recebeu benfeitorias e foi reorganizada pelos ortodoxos orientais, que controlam a maior parte de seu conjunto de edifícios. Há muitas capelas e compartimentos para uso de católicos romanos, cóptas, jacobitas sírios e armênios gregorianos. Justamente por esse acordo delicado, a posse do Santo Sepulcro sempre foi assunto de disputa furiosa. A Igreja Patriarcal Cópita e a Escola Cópita de Santo Antônio do Egito estão a apenas 100 metros do Santo Sepulcro. É nesse contexto complexo e que perpassa a história da humanidade que aconteceram duas aparições marianas em 2 semanas de julho de 1954. Essas aparições são importantes para a história das aparições marianas e realmente merecem este vídeo, porque tiveram muitas testemunhas. Na manhã de 18 de julho de 1954, a 5ª turma do primário estava tendo aula de religião na escola de Santo Antônio. Entre os alunos havia crianças cóptas, católicas e muçulmanas. Por volta das 11 horas, os alunos já pensavam no intervalo para o almoço e alguns estavam olhando pela janela. De repente, exclamaram espantados: "É o Adra! É o Adra!", que significa a Virgem. Sim, meus irmãos, segundo os relatos, Maria estava ali. As crianças gritavam e uma aparição da Virgem estava do outro lado do pátio, flutuando perto de uma janela. A senhora foi reconhecida como a Virgem por estar vestida de azul e cercada pelo brilho de uma aura que era branca perto de seu corpo, mas se tornava azul cintilante ao se difundir para fora. Imaginando a cena, tratava-se de um acontecimento belíssimo. Todas as crianças correram até as janelas para ver a aparição e todas contemplaram a senhora. Todas as crianças viram. Entretanto, a professora não. E como não conseguiu fazer as crianças saírem da janela e voltarem a seus lugares, chamou o secretário da escola. O secretário também não conseguiu ver a senhora
do outro lado do pátio. Por isso, mandou as crianças deixarem de ser tolas e, depois de fazê-las voltar a seus lugares, trancou a porta para impedi-las de irem ao pátio. Em seguida, as crianças ficaram agitadas novamente. Desta vez, a senhora apareceu na sala de aula, no meio delas. Uns dizem que flutuava e outros que caminhava no chão. Parece que ela e sua aura azul esbranquiçada eram transparentes, pois as jovens testemunhas podiam ver através dela. Esse incidente durou uns 5 minutos, ou pelo menos o tempo suficiente para atrair vários adultos. Os adultos, no princípio, não a viram. Foi quando a senhora se colocou na frente de uma das paredes da sala de aula, onde seu brilho se intensificou. Nesta nova posição, alguns dos adultos disseram que viam uma fraca transparência luminosa e o contorno de uma figura. Então, a senhora desapareceu. A notícia depressa se espalhou. As aulas foram suspensas naquele dia e centenas de pessoas foram visitar a sala de aula. A Igreja Patriarcal Cópita, ligada à Escola de Santo Antônio, teve um aumento repentino de visitantes e romeiros. Nas cerimônias programadas, só havia lugares em pé. Assim, uma semana mais tarde, em 25 de julho, na celebração das vésperas, havia entre 200 e 400 pessoas presentes na igreja, inclusive muçulmanos e também cristãos. E como já mencionado, eram 2 aparições. Faltava a segunda. Enquanto o sacerdote, que segundo a história era um homem prático, forte e inflexível, presidia a cerimônia, quase toda a assembleia começou a gritar. Quando olhou para cima, o sacerdote ficou tão emocionado que não pôde continuar a cerimônia. Ele, como todos os presentes, viu com clareza a aparição da Mãe Santíssima, que se movia de 2 formas distintas, ou acima das cabeças de todos, ou no meio deles. Era algo fantástico, testemunhado por muitas pessoas. Desta vez, a senhora era menos transparente que antes, e alguns raios de luz colorida emanavam dela e inundavam os rostos perplexos de cores que também se refletiam nas paredes. Essa aparição durou uns 15 minutos, tempo suficiente para chamar outras pessoas, muitas das quais também a viram. Então ela desapareceu lentamente, até só sua aura azul e branca estar presente e depois também desaparecer. Um relato dessas 2 aparições foi publicado no jornal Patriarca Cópita. Porém, os cóptas não demonstraram orgulho desmedido, nem se julgaram favorecidos. Ela não veio por amor a nós, disse o bispo. Veio porque este lugar é sagrado, pois está a poucos metros do Calvário e do túmulo. Palavras sábias de um cristão ordenado. A sala de aula onde ocorreu a primeira aparição foi pintada de azul, que diziam corresponder à cor do vestido da senhora, e na parede em frente à qual ela aparecera foi colocado um magnífico ícone de Nossa Senhora. Uma placa do lado de fora da janela registra
os acontecimentos. Esses momentos se tornaram tão únicos que foram especialmente registrados. Depois dessa aparição, os constantes distúrbios israelenses e árabes chegaram ao auge, em especial na área de Gaza, em 1955 e 56, apesar da intervenção da ONU. Em 29 de outubro de 1956, provocado por vigorosas ameaças de invasão árabe, Israel fez um ataque ao território egípcio e em alguns dias tomou a faixa de Gaza e a península do Sinai. A Grã-Bretanha e a França invadiram a área do Canal de Suez para impedir que ele fosse destruído. Posteriormente, foram enviadas tropas das Nações Unidas para manter a paz entre o Egito e Israel. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam destas prováveis aparições da Virgem Santíssima em Jerusalém? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.